agora tá bom. Pronto, vamos começar daí. Bom, onde eles foram era realmente uma montanha, que é tudo cinza. Só que lá embaixo tá tudo seco, sabe? Tipo, eles moram na floresta, né? Aí eu vejo, tipo, um monte de grama seca, morta, árvore seca, folha seca. Só isso que eu vejo. O céu, ele tá toda... Bom, aqui tá meio laranja. Uma parte dele tá laranja, o resto não. Aí eu vejo um monte de pássaro, tipo urubu voando por aí, sabe? Aqueles pássaro preto. É como se estivesse procurando carne morta ali pra comer. Aí eu vejo, tipo. Elias é difícil ver um pouco como é que é ele. Ele. Eu não consigo ver a carne dele. Fala o que vê aí. Ah, eu vejo uma luz que fica rodeando ele. Agora, ver a aparência dele eu não consigo. Ele usava um bastão. Não era. Parece um bastão, sabe? E ele tinha mesmo aquela capa? Sim. Em cima da roupa dele uma capa? É. Parece. Acho que é manto que fala, né? Que os reis levam. Tipo, ficar atrás das costas. É tipo isso que eu vejo nele. E ele tem uma luz? É. Mas uma luz que ilumina ele ou uma luz nele? Acho que ilumina ele, não consigo ver, tipo, o rosto ou a carne dele, sabe? Só a luz. É. Ali ele anda com um bastão na mão. Parece que ele faz artes marciais com isso. Tipo uma lança, sabe? Uhum. Aí ele tá indo pra onde? Não, eu já vejo todo mundo aqui em cima. Ah, você tá vendo já o movimento lá dele com essas pessoas? É, mas aqui o cenário é tipo. É um povo bem seco, sabe? Seco, seco mesmo. O pessoal é seco. É, não tem mais comida, não tem água, então tá todo mundo seco, assim, desnutrido, assim, parece um zumbi olhando pra eles. Mas esse pessoal aí é os que tá adorando os deuses falsos? Todo mundo, até o rei tá assim, seco. Não muito assim, mas tá com aquele rostinho meio magro, sabe? Tava começando a ficar É, seco. isso daí foi no tempo que Elias mandou parar de chover? Sim, Aí eles ficaram assim? tá geral seco, até o mesmo povo de Abraão. E o que que eles iam comer nesse período aí? Sei lá, nada. Mas Elias também está seco? Não, ele tava com aquela moça lá. Aquela viúva, né? É, mas já o restante aqui tá todo mundo seco, assim. Mas o povo também do Eterno está servindo aos deuses falsos? Os anjos falou que tá. Por isso que eles entraram na praga também, né? É, E o que exatamente Elias foi fazer aí? bom, eu não sei o que ele tá falando, mas pelo que a gente sabe da história, ele foi desafiar pra ver quem que era o verdadeiro Deus, né? Se era o Baal. É engraçado que os anjos falam Baal Zephon, ou se era o Deus de Israel. Aí é realmente aquilo que a gente tá vendo escrito lá, que eles ficam gritando, só que tipo, eles estão tão fracos assim, que eles estão tipo, gritando se jogado no chão, assim. Tipo, desse jeito que eles estão. Aí o Elias é o único que tá em pé, assim, forte, aí ele fica olhando pra todo mundo, assim, dá até risada deles. E pergunta, mais ou menos assim, onde que tá o Deus deles. Ele fica olhando no altar deles, assim, chega até mexe, assim, não acontece nada. Eu também vejo que tinha uns espertinhos lá, né, debaixo do altar tentando tacar fogo, assim. Só que tinha uma cobra lá que ficava picando eles. Ela acaba, tipo, ela tentava morder e ainda ficava jogando veneno pela boca dela. Então eles não conseguiam nem chegar perto. Aí o Elias também viu aquela cobra lá. É só pessoas gritando, assim. Elias andando de um lado pro outro vendo o que tá acontecendo. E nada do Deus lá Baal manifestar. Não, mas eu sei que, tipo, Elias, assim, ele dá bastante risada deles, assim. Sei lá, ele tá, tipo, julgando, não julgando, né? Ele tá, tipo, muito repreendendo o povo dele por seguir esse Deus falso aí. Ele tá, tipo, como se estivesse fazendo um discurso para as pessoas refletir, elas se olharem para si próprios, né? Que quando eu seguia Deus, tava com o corpo todo forte, agora que seguia esse Deus Baal, tá seco, morto aí. Aí tá falando alguma coisa como se a misericórdia de Deus não tivesse vindo, se tudo tinha morrido. Tipo isso que ele tá falando. Também tá falando alguma coisa dos profetas, do povo de Baal lá. E tipo, o rei tá bem de saúde, assim, os que tá mais perto do rei também. Mas o povo de Baal, assim, está tipo, com a saúde quase perfeita ali. Agora o restante, que não tá tipo, tão perto assim que nem eles, da realeza, algo assim, tá
situação tá difícil. Eu acho que se tivesse ficado 4 anos, tinha morrido todo mundo. E também lá embaixo, tá tudo seco, assim. Parece um cenário de apocalipse, sabe? Aquelas florestas mortas, secas, galho tudo secos, rio não tem água. E quando tem água tá toda suja. Tá um negócio desse. Aí eu vejo tipo Elias olhando essa situação assim e meio que chorando, né? Pelo que tá acontecendo com o povo dele, né? Tipo, como que eles foram ficar tão sujos, né? Tipo isso que tá acontecendo. Aí depois eu vejo ele pedindo para as pessoas chegar mais perto pra ver o verdadeiro Deus, né? Não esse falso. Aí ele fala alguma coisa que eu também não consigo entender. É engraçado que Elias ele fala muito manso, sabe? Tipo, ele fala muito calminho. Aí ele começa a fazer uma oração para Deus depois que ele montou o altar e jogou a água em cima. Vai fazer uma oração para Deus, pedindo para Deus reviver a chama de volta no coração deles, né? O que ele tá falando pra Deus não é nem pra tacar fogo no altar, é pra tacar fogo no povo, assim, pra Deus salvar eles, né? Tipo, voltar, tacar a fé da chama, né, neles, tipo isso. Aí eu vejo, tipo, Deus tacando um fogo muito grande, assim, taca até nos profetas de Baal, assim, explode as coisas. Aí eu vejo como se uma onda, ela desse um vigor, revigorasse as pessoas que estavam quase mortas lá. O povo de Deus, no caso, o restante não. Tipo, ele estava com o semblante todo caído, assim, baixo, de cabeça baixa, jogado no chão. Aí quando desceu esse fogo e a onda do fogo propagou assim, aí eu vi, tipo, as pessoas se levantando, saindo daquele estado de morte, assim, elas ficando em pé. Tipo, como se elas tivessem ganhado uma nova vida, algo desse tipo. Aí eu vejo, tipo, Elias, todo brilhoso lá, ele olhando pra trás e rindo, assim, com as pessoas. E depois ele estica o bastão na direção do povo de Baal e faz o decreto, que é para matar todos eles e mais alguma coisa. Aí ele também profetiza sobre o Acabe e fala sobre a Jezabel lá. Tipo, eu entendo que ele tá falando isso, mas agora exatamente o que não. Depois disso eu vejo, tipo, eles ganhando uma força do além, assim, né? Porque estava tudo magrinho, seco. E começa a matar todo o povo de Baal ali como pode. E depois começa a vir aquela chuva imensa, assim, alagando tudo já. Aí nisso eu vejo o Akabe assim com o olhar bem assustado, porque ele falou alguma coisa pra ele que eu não sei o que que é. Aí eu vejo ele, tipo, voltando pra carruagem dele assim, correndo desesperado pra onde eles moram, né? Vejo Eliseu ele indo embora, indo pra algum canto. Na verdade, Elias, né, indo pra algum canto. E vejo aquela Jezabel lá. É engraçado que a Jezabel aqui, ela parece uma índia. É tipo, é uma mulher negra, um cabelo crespo, assim, tipo aqueles redondão, sabe? Estilo discoteca. Aí ela usa, tipo, roupas bem curtas mesmo, sabe? Lá um negocinho bem aqui e, tipo, uma faixa que desce, assim. E ela tem um monte de pintura no rosto, assim, tipo índio, sabe? E o olhar dela é estranho, ela parece que vai te devorar olhando, sabe? Sabe aquele negócio que fala de olhar de medusa? Que se você olhar vira pedra? Ela tem tipo um olhar que vai matar alguém assim a qualquer momento. Só dá uma faca. Ou sei lá, eu não sei explicar de um jeito fácil. É como se fosse aquele olhar daquelas pessoas que. Como é que é o nome? Que luta, sabe? Que tipo, fica com o olho vidrado na pessoa, assim, não tira o olhar dele em um segundo. Ela olha pra pessoa como se fosse desse jeito, assim. Tipo, aonde a pessoa vai, ela tá olhando, assim. É, sei lá, um negócio terrível. Mas parece que ela é uma psicopata, sabe? Se der uma faca pra ela, ela vai te seguindo, assim, com a faca na mão. Estranho. Aí eu vejo esse cara que esqueci o nome. Como é que é o nome dele? Sabe? É, Acabe. Elias. Não, Acabe. Ainda falar com ele, ele te coloca a cara bem no chão, assim, pra falar com ela. Parece até que é uma deusa. Aí ela pisa bem na cabeça dele, assim, começa a falar um monte de coisa, assim, como se ela estivesse xingando ele, chamando ele de inútil, assim. Aí ele levanta aquela cara de cachorro chorando e começa a falar um monte de coisa, assim. Aí ela dá um tapa na cara dele e fala que não quer saber. Aí depois ela vai falar alguma coisa lá com os soldados pra seguir Elias pra matar ele. Aí já cabe lá no cantinho lá dele chorando, assim. Mas ela tá, tipo, nem aí, é aquela mulher empoderada lá. E ela ainda voltou e continuou reclamando com ele depois foi embora de novo. Aí ela parece que chamou ele de inútil e fechou a porta com tudo, assim, deixou ele lá, sozinho. Aí nisso ela foi lá pra fora pra receber a chuva que tava vindo, né? E molhar o cabelo? É. Ela começa a falar um monte de coisa assim que eu não tô entendendo o que ela tá falando. Ela fala bem. Sei lá, ela parece que fala um idioma que lembra muito cobra, sabe? Algo assim. Ela tá falando lá uns negócios assim e mandando, né? Usando o cargo que ela tem pra falar com o restante lá. Aí nisso na história eu vejo, tipo,
Eliseu sabendo da... Eliseu não, Elias sabendo da notícia que estão tentando matar ele. Aí meio que um Como se fosse pânico, assim, atingisse ele, né? Ficasse com medo, assim. É como se ele, tipo, pelo que eu tô vendo, assim, é como se ele estivesse dormindo e ela foi invadir o sonho dele, sabe? Fazer uma feitiçaria que invadiu o sonho dele. Aí ela se manifestou lá e ele ficou com medo, assim, e depois começou a correr. Tipo isso que eu tô vendo. Ou se é que foi isso, né? Tipo, difícil explicar o que eu tô vendo, mas é como se ela tivesse feito uma mapa astral e foi atacar ele espiritualmente em sonho. Aí ele deu no pé, né? Aí eu vejo ele fugindo assim, pelo meio da mata mesmo, desesperado, assim, correndo mal rápido. E a chuva, ela não choveu, tipo, 2 minutinhos e parou. Ela choveu por vários dias, assim. Tipo, eu vejo ele correndo na chuva, assim, todo desesperado, aí não tá enxergando as coisas direito porque tá com neve e chuva. Aí eu vejo, tipo, ele tropeçando em alguma coisa, aí ele caindo, e depois ele colocando a capa que ele tem por cima dele, tipo, meio que chorando com o que tá acontecendo, né? Tipo, meio que falando que Deus fez toda aquela maravilha e como se nada tivesse mudado, assim, né? Pô, triste com o que aconteceu. Aí eu não sei se é anjo ou é o próprio Deus que vem falar com ele, mas eu vejo, tipo, alguém colocando a mão no ombro dele e falando com ele, assim, tipo, pra ele ficar calmo, não se preocupar, que Deus preparou alguma coisa. Depois vejo Deus alimentando ele, porque ele tava sem comer vazia há bastante tempo, tipo, pegava a comida e dava na boca dele, assim, ele parecia, sei lá, uma criança, tipo, tava doente, tipo isso, cuidando dele assim, aí ele tendo um momento de tranquilidade ali. Aí depois disso eu vejo ele voltando, aí ele fala com aquele outro moço lá, o Eliseu. E também antes disso eu tinha visto. Visto não, né? Ele tá mostrando agora. Mas ele tá mostrando ele fazendo um decreto lá contra o Acabe falando sobre a Jezabel lá. Aí ele vai embora e fala com o Eliseu e acontece aquela parte onde a carruagem vem buscar ele. Aí ele dá o bastão pro Eliseu, a capa não. Aí ele fala que tem escrito lá, né, que se ele visse ele sendo levado aos céus, aí ele saberia que recebeu a porção dobrada lá. Aí nisso eu vejo Elias contando alguma coisa que fosse acontecer, mas não deu tempo. Ele começa tipo, a contar uma visão que Deus deu, mas eu não sei exatamente do que, mas parece que não é pra época dele. Parece que o que ele tá falando é como se fosse pro nosso tempo, assim, sabe? Deus mostrou alguma coisa pra ele do tempo que a gente tá. Eu vejo cidades, assim, mas não deu tempo dele falar o que que era. Aí eu não consigo ver o que que é. Aí eu vi ele passando esse bastão pra ele, e depois eu vi como se ele virasse esse negócio de luz que o Eliseu conseguiu ver, ele ficou com os olhos gigantes, assim. Aí ele começou a flutuar e veio aquela carruagem pra buscar ele. Acho que o nome é Biga, né? Não era aquela carruagem que tem duas rodinhas que você abre assim, era só um lugarzinho pra ficar. Eu vejo ele subindo assim com um monte de cavalo e parece. Eu não sei como é que eu representaria esse som que os cavalos fazem. Sei lá, é como se fosse um monte de trovão ao mesmo tempo, tipo, fazendo barulho. Só que não corre tão rápido, é tipo, difícil explicar isso. É como se cada passo que o cavalo dá é um som de um raio, só que sons diferentes. Aí Elias não, Eliseu fica gritando lá de baixo, falando que o que ele tá vendo. Aí Elias, ele tira a capa dele e solta, assim, e fica olhando pra ver onde que vai parar. Aí vai bem nele, assim, tipo, é como se ela fosse fazendo um trajeto até chegar a ele. o moço Eliseu. É. Aí quando ele coloca essa capa, aí eu vejo que os olhos dele se abrem, tipo, como se os olhos espirituais se abrem, assim. Aí ele começa a enxergar a verdade e também ele começa a ouvir Deus falando com ele já, o que ele precisa fazer. Aí eu vejo ele fazendo o trajeto de volta pra casa dele. Não exatamente a casa dele, mas voltando pro primeiro lugar onde eu vi Elias. Não no Monte Carmelo, mas como se fosse uma caverna, onde ele tinha costume de ficar. Aí eu vejo Eliseu indo pra lá. Aí para a imagem. E a Jezabel? Isabel? É? Ela não morreu ainda. Eu só vi ele dando decreto pra ela.